E o anúncio do fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação tem gerado um grande debate muito importante. Por isso a gente vai saber agora, vamos falar com a Rayane Novaes, que está voltando para saber a opinião do sindicato da categoria. Rayane, boa tarde para você. Oi, Jordevar, boa tarde mais uma vez. Esse assunto passou a ser muito debatido desde que o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou esse plano do governo federal de extinguir a obrigatoriedade dos candidatos, a tirarem a CNH, pegarem aula nas autoescolas. Mas será? Segundo ele, o argumento é porque hoje em dia, para você fazer o processo da Carteira Nacional de Habilitação, você vai gastar aí, em média de 3 a 4 mil reais e até mais, se você for uma pessoa que, assim como eu, não consegue passar na primeira prova e tem que fazer aí os retestes da vida. Mas será, Jordevar, que essa medida é suficiente? Ela é boa? É claro, a gente compreende a importância de flexibilizar para que as pessoas tenham mais acesso, mas quem vai falar para a gente sobre essa preocupação é o Eduardo Jaguar. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Profissionais dos Centros de Formação de Condutores aqui do nosso estado. Eduardo, boa tarde para você, seja bem-vindo ao TJ Goiás. Conta pra gente, qual que é a preocupação de vocês hoje em relação a esse projeto, caso esse plano do governo federal entre em vigor? Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Jordevar Rosa. Boa tarde a quem nos assiste aqui no TJ Goiás. É importante a gente falar que o que está se tratando nesse exato momento sobre o processo da pessoa tirar uma habilitação não vem exatamente do governo federal e uma coisa, sim, uma ação específica do Ministério do Transporte vindo pelo seu senhor excelentíssimo ministro Renan Filho. A ideia não é acabar com as autoescolas, os CFCs, e sim acabar com a formação de condutores. Está aí uma grande preocupação que a gente tem, que eu quero deixar essa mensagem aqui para quem nos assiste, porque no primeiro momento, quando vem meio que romantizado aquela ideia de que vai abaixar o preço da CNH, é interessante. Porém, muitas das vezes pode ser populista. Por quê? Porque tem um ditado, vovó falava antigamente, que não existe almoço de graça, alguém paga. E a grande preocupação que a gente tem dentro do setor é que quem paga isso aí seja você, eu, outras pessoas. Por quê? Porque está em jogo é o que é a vida, formação de condutores, que leva a grande expectativa que a gente tem, que é a segurança viária, é algo que a gente tem que ser tratado com mais clareza e com mais debate. E não simplesmente falando que isso aí vai abaixar o preço e aí está pronto e resolvido. Eduardo, qual seria uma ideia aí que a gente pode dizer que seria assertiva para facilitar o acesso das pessoas sem que a gente mexa aí hoje no que é extremamente importante, que é a forma como as pessoas aprendem a dirigir? Olha, Rayane, é interessante porque assim, quando a gente vai pelo caminho da formação de condutores, eu sempre falo que a vida ela não tem preço. É louvável qualquer agente governamental, seja ele em qual esfera for, buscar promover o acesso que as pessoas tenham acesso a tais documentos de uma forma mais facilitada. Mas é interessante a gente entender que existem outras formas que você segue isso aí. Eu falei agorinha que isso aí não vem do governo federal, tanto é que o governo federal agora, dia 12 de agosto, aprovou a lei da CNH popular, da CNH social. Então, esses aí são alguns mecanismos que você poderá promover aquela pessoa que é de baixa renda alcançar. Porém, degradar a formação de condutores é uma coisa que nos traz preocupação. Por quê? Porque a formação de condutores, é interessante a gente saber que hoje o que provoca um número muito grande de acidentes está ligado a negligências, imprudências e antigamente as imperícias. Foi derrubado isso aí com a formação dos condutores que hoje, ultimamente, tem. E uma coisa interessante, as pessoas elas vão com essa tese de que acabar com a obrigatoriedade das aulas vai baratear e vai facilitar, é importante você ter a consciência que a prova vai continuar. E eu deixo aqui aquela pergunta que ela não é retórica.
o que os governos gerais, seja eles estaduais ou federais, estão também vindo em contrapartida para poder diminuir isso aí. Porque só aqui no nosso estado, para tirar uma carteira de carro e moto, meio salário mínimo, podemos dizer, R$ 720 o valor de uma taxa. Então, onde que está essa grande oneração? A preocupação, mais uma vez, a gente deixa, é sobre a vida. Essa é a nossa grande defesa. O viés comercial, gente, a gente tem como migrar para outras áreas, se assim uma vez a autoescola se tornar inviável. Mas a minha preocupação é o quê? O meu filho, a minha filha, quando meu filho for passear com a namorada dele em Pirenópolis, fazer uma viagem, a minha filha, eu deixo ela estudando, quando ela pegar a bis dela for para a escola, será se as pessoas que estão ali no trânsito estão realmente preparadas? Será se não tem alguém ali se aventurando a aprender sem um duplo comando no carro, alguma coisa que traz segurança? Olha só, Rayane, é importante a gente lembrar os fatos. Recentemente, lamentavelmente, vidas foram perdidas, agora aqui em uma cidade próxima, aqui em Alexânia, uma pessoa que não teve o controle com os pedais do carro da autoescola invadiu um local e infelizmente levou uma pessoa a óbito. Então, assim, são situações que nos trazem uma grande preocupação. Eduardo, muito obrigada pela participação conosco no TJ Goiás. A gente espera que esse assunto seja resolvido da melhor forma, né, Jordevar? Sem colocar outras vidas em risco. Eu volto com você.